Boa noite, espectadores e ouvintes da Rádio MR Easy. É um prazer estar com vocês no nosso programa Casa Mais Alma. E hoje eu tenho um convidado muito especial que vai falar para a gente um pouquinho sobre a neuroarquitetura. Lori Kriesel, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Fico muito feliz e agradecida. Tenho certeza que vai agregar muito aos nossos ouvintes e espectadores da rádio. Se você pudesse apresentar, por favor, para que todos possam te conhecer. Perfeito, perfeito. Daírio, em primeiro lugar, muito boa noite a você, boa noite a todos. Fico muito honrado pelo convite. Eu sei o quanto você cuida da curadoria dos assuntos que você traz aqui para a sua audiência, então fico muito honrado por poder contribuir aqui hoje, né? Meu nome é Lori Kriesel, eu sou arquiteto por formação. Agora a gente entrega a idade, né, Daiane? Já há mais de 2 décadas aí pesquisando sobre as correlações diretas, sobre a sensorialidade humana e como a arquitetura interfere nisso, algo que hoje, né, ganha o título de neuroarquitetura, que é o que a gente vai conversar hoje. Tem algumas passagens internacionais em grandes escritórios de arquitetura, como Norman Foster, Zaha Hadid e outros, e fazendo um recorte muito rápido, né, em 2020 eu lanço aqui no Brasil o primeiro livro do Brasil sobre Ai, neuroarquitetura, neuroiluminação e neurodesign. E aí começa uma grande jornada, especificamente nesse período para cá, porque o livro acabou disseminando muito no Brasil o tema, né, e esse uhum. conhecimento, apesar de já termos registros aí também há mais de 2 décadas sobre o assunto. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, desmistificar um pouco o termo, né, fazer com que o pessoal que está aqui conosco compreenda o quanto no dia a dia isso de fato é aplicável, que obviamente tem uma ciência por trás, não é à toa que o nome se chama neuro, né, que vem de neurociência, mas a gente consegue fazer traduções aí para coisas do nosso dia a dia. A neuroarquitetura, na verdade, ela é uma união, né? Ela é uma união da arquitetura e da neurociência, que vem unindo para que a gente consiga construir espaços mais voltados para as pessoas, isso? Exatamente. Quando a gente usa o termo neuroarquitetura, a gente está falando de uma aglutinação linguística, né? Nós estamos unindo vários vocábulos para formar apenas um. E desde quando a neurociência se coloca mercadologicamente à disposição de diversas áreas, né? A neurociência ela nada mais é que uma ciência de base. E especificamente ela se dedica a compreender e a estudar cientificamente o sistema nervoso, né, humano. No linguajar tradicional, nós diríamos que a gente está compreendendo melhor os mecanismos de funcionamento do cérebro humano. E Uhum. essa ciência de base, ela pode ser aplicada em inúmeras áreas. Não é à toa que hoje a gente fala sobre neuromarketing, neurobusiness, É neuroconsumer, interdisciplinar, né? né? É muito interdisciplinar. E a arquitetura se beneficia amplamente disso. Por quê? Porque já há muitas décadas a arquitetura vinha percebendo o quanto entender das relações entre pessoas e espaços era importante. Tanto que, nesse período, entra para o mundo da arquitetura uma dinâmica e uma área de estudo chamada psicologia ambiental, Sim. que ela se dedica a entender como que a psique humana se correlaciona com os ambientes, né, com os espaços. O que a neurociência faz, chegando na arquitetura, é trazer a verificação científica daquilo que nós observávamos através da psicologia ambiental. Ou seja, nós começamos a ter respostas fisiológicas do que acontece com as pessoas. E eu gosto bastante daí de trazer alguns exemplos do dia a dia, porque aí fica mais plausível, Sim, né? fica mais fácil para as pessoas A entenderem. gente, exato, a gente sai da questão abstrata e vamos entender no dia a dia, né? Então, eu vou pegar coisa simples. Vamos imaginar o ato de chegarmos em casa. Uhum. A casa, a nossa casa, o ambiente que nós dominamos completamente, quando nós chegamos em casa e nós encontramos essa casa aos moldes do que nós chamaríamos de organizada, nós temos Sim. uma relação com o chegar em casa, uma relação emocional, psíquica e também comportamental. Mas Uhum. quando nós estamos chegando na nossa casa e nós a encontramos aos moldes do que nós chamaríamos de desorganizada, nós temos uma outra relação com esse mesmo ato de chegar em casa, emocional, psíquico e também comportamental. Mas olha que interessante, é a mesma casa com as mesmas coisas, porém dispostas a nós em formatos diferentes. E isso muda completamente a relação que nós temos com o ambiente.
A neuroarquitetura se dedica a entender exatamente isso. Como que os espaços, como que os ambientes, eles podem ser organizados, eles podem ser projetados para que a gente sempre cause, da melhor forma possível, uma experiência para o usuário de uma forma qualificada. Ou seja, como que nós vamos fazer esse arranjo para que isso ocorra? E isso se dá por muitas respostas fisiológicas que a parte da neurociência nos entrega. E aí acaba virando uma ferramenta projetual, né? Hoje Sim. nós vivemos através da neuroarquitetura um novo divisor de águas quando nós falamos sobre projeto, né? O formato de projetar. Existe um termo, né? Muito cunhado, principalmente nos Estados Unidos e Europa, que é o design centrado no humano, né? E aí esse design centrado no humano, ele passa por inúmeras questões, as quais a neuroarquitetura trabalha amplamente, né? Ele é voltado para o ser humano, né? Que realmente, na verdade, nós Exatamente. projetamos para as pessoas. Entender o Exato. comportamento dessas pessoas acabou ficando indispensável para que a gente possa fazer projetos melhores, né? E é isso que é o incrível Exatamente. da neuroarquitetura, que estuda o funcionamento humano para que a gente consiga construir, projetar espaços mais funcionais para essas pessoas em todas as áreas, né? Na questão emocional também, porque antes a gente se preocupava muito com a parte estética e funcional dos espaços, né? Então a gente tem uma nova vertente. E assim, Lori, como que você pode colocar isso de uma forma para as pessoas conseguirem fazer isso na prática, na casa dela? Existem elementos que a neuroarquitetura trabalha que podem ajudar as pessoas a terem um ambiente mais emocionalmente saudável? Tanto nós estamos no Tem... Setembro Amarelo, né? Eu tô até de amarelo por causa disso, né? Exato. A gente sabe que a questão de saúde emocional é uma coisa, um agravante muito grande na vida das pessoas, né? Então, é uma pauta bem importante para a gente colocar e o quanto o nosso ambiente pode ajudar nessa vertente também, né? Então, o que você Perfeito. poderia colocar, assim, de pontos para que as pessoas pudessem trazer para os ambientes delas, para que isso possa ajudá-las? Perfeito, vamos lá. Vamos começar aos poucos, né? Vamos entender como que trabalhar com neuroarquitetura realmente faz com que nós tenhamos um nível experiencial diferenciado, né? Como Uhum. você disse, o papel da arquitetura sempre foi fazer questões voltadas à forma, à estética e à função. E a neuroarquitetura chega para organizar de uma forma pautada e qualificada o que nós chamamos de experiência, né? Experienciarmos efetivamente a convivência com um dado espaço. Partindo disso, daí, a neuroarquitetura ela já divide dois vocábulos, que apesar de no dia a dia nós utilizarmos ambos de uma forma quase que indistinta, a neuroarquitetura separa muito bem os dois, que é o vocábulo espaço e o vocábulo lugar. Qual a diferença? O espaço é toda a espacialidade que nos cerca, né? Seja ela interna ou externa, nós estamos sempre cercados por uma determinada espacialidade. Uhum. Lugar é quando uma determinada espacialidade, para mim, para você, para uma determinada pessoa, ganha um valor emocional. Quando nós temos uma valoração emocional em uma dada espacialidade, esse espaço torna-se um lugar. Lori, mas na prática, o que que isso significa no dia a dia? O nosso cérebro, na verdade, o nosso modelo perceptivo, ele acaba guardando, ele acaba retendo para nós apenas lugares. Nós Uhum. não tendemos a reter, a guardar espaços. Por causa dessa questão emocional, desse Por link causa da questão emocional. emocional, exatamente. Por exemplo, se eu pedisse para que você agora, Daiane, fizesse uma lista de 100% dos espaços que você já frequentou na sua vida. Você conseguiria? Impossível, não. Impossível. Mas se eu mudasse o pedido, se eu pedisse assim, Daiane, por favor, faça uma lista de todos os espaços que você lembra que você já frequentou na sua vida. Aí fica bem mais fácil de Fica bem fazer. possível. Uhum. E todos os espaços que aparecerem nessa lista aparecem por um motivo. Algo lá aconteceu que faz com que você os recorde. O que que significa isso? Que lugares são espaços memoráveis. Nós guardamos eles, eles ficam retidos conosco. Então, quando nós estamos propondo uma determinada espacialidade, não pelo viés da arquitetura, mas sim pelo viés da neuroarquitetura, o que nós estamos fazendo é utilizando técnicas e mecanismos para que esses espaços gerem nas pessoas um determinado link emocional.
e assim nós guardamos, nós retemos isso, né? As pessoas que estão aqui conosco nos assistindo, vamos imaginar algo, por exemplo, como um breve passeio no shopping, né? A pessoa foi ao shopping e está andando pelo shopping. Quando essa pessoa sair do shopping, se você perguntar assim para ela, quais lojas do shopping que você lembra? Agora, neste momento. Ela não vai recordar de todas, ela vai recordar daquelas que gravaram algo nela, que imputaram alguma relação emocional nela. Todo o resto do cenário é eliminado, porque não houve esse link emocionalizado. E isso tem a Nós, ver, enquanto... desculpa, isso tem a ver Perdão? com os nossos sentidos? Como Total, nós total. captamos, e isso tem a ver com os nossos sentidos. Exato, porque o processo ele se dá dentro de uma espécie de uma triangulação, aonde eu tenho um campo que nós chamamos de campo sensorial, e Uhum. através dos nossos sentidos nós percebemos o mundo, é através da junção de Sim. todos os sentidos que é gerado o que nós chamamos de percepção. Então nós percebemos o mundo ao nosso redor, nós cognitivamente, ou seja, uma faculdade que nós temos, né? De gerar conhecimento e valorações. Cognitivamente, nós valoramos, nós interpretamos o que nós percebemos, e aí nós Uhum. vamos dar uma resposta devolutiva a isso, né? Que nós chamamos de comportamento. Esse comportamento não é necessariamente apenas um movimento corpóreo, mas pode ser também uma relação emocional e psíquica, como, por exemplo, vou reter essa experiência ou não vou reter, né? E aí nós começamos a configurar o que nós chamamos de lugar, esse ambiente que é memorável para nós. Não, Uhum. não teria algo que nós disséssemos assim, Daiane, isso é neuroarquitetura. A Uhum. neuroarquitetura é uma grande composição multidisciplinar que Aham. trabalha, por exemplo, como você citou, com as multissensorialidades. Nós sempre fomos habituados a lidar os sentidos por 5 sentidos, né? Uhum. Visão, olfato, paladar, audição e tato. Mas a neurociência nos mostra que nós temos uma infinidade de outros modelos sensórios e todos eles estão juntos para configurar esse que nós chamamos de percepção. Então, nós podemos sim conversar aqui sobre algumas estratégias que a neuroarquitetura utiliza, e a partir delas nós temos aí uma ramificação de várias possibilidades, né? Uhum. Nós falávamos há pouquinho, por exemplo, do chamado design biofílico, né? Sim. Quando nós trazemos estrategicamente biofilia para dentro do espaço. E aí vem uma coisa bem importante. Design biofílico não é simplesmente um checklist, né? Peguei Uhum. esses itens que são de design biofílico e coloquei no meu projeto. Não, ou no meu espaço. Isso precisa ser estrategicamente colocado, estrategicamente trabalhado, para que eu possa ter uma devolutiva. Nós vamos ter também algumas relações de processos cognitivos que nós trabalhamos, que eles estão envolvidos com o modo como nós percebemos o mundo, né? Então, por exemplo, existem algumas formas, existem alguns volumes, existem alguns traços que nos são mais convidativos a uma aproximação e outros Uhum. nos são mais convidativos a um afastamento. Essa, por exemplo, é uma dinâmica que nós chamamos de prosêmica, né? Mas os nomes eles acabam complicando um pouquinho. Mas é só Sim. nós imaginarmos, por exemplo, assim, elementos que são muito pontiagudos, elementos que têm ângulos muito agudos, eles me convidam a um afastamento. Nós tendemos a não Isso. gostar muito de elementos mais pontiagudos. Eles dão a sensação de que eles vão me ferir de diversas formas, né? Não apenas fisicamente, mas também emocionalmente eu não gosto muito de algo que esteja apontando para mim. Ao passo que formas mais sinuosas, mais curvas, mais orgânicas, elas me são mais convidativas a uma aproximação. Elas não se parecem ríspidas a nós. Por quê? Porque na natureza não existem traços retos, né? Na Isso até que eu ia te natureza, perguntar. Se isso ocorre porque o nosso cérebro evoluiu na natureza. exatamente. E a gente sabe que, assim, é como se nós não estivéssemos, o nosso cérebro não evoluiu tanto quanto a tecnologia, né? A gente vê isso pela nossa dificuldade de regular o nosso círculo circadiano, a questão da iluminação, o quanto altera o nosso sono. Então, tem vários elementos, né? E isso se dá, você tendo estudado neurociência, a isso mesmo, ao fato de a gente ter evoluído na natureza? Exato. Se nós formos considerar, né, o tempo de permanência que nós humanos estamos aqui no planeta,
o que nós vamos chamar de cidade ou de convívio urbano é muito reduzido perto da totalidade, né? Uhum. Então, se nós considerarmos essa fração, estarmos biologicamente convivendo num meio urbano é algo relativamente novo, né? Tudo bem que nós estamos evoluindo com uma velocidade muito acelerada, realmente muito notável. Mas nós temos aqui condicionantes já de que essa evolução faz com que nós tenhamos essa conexão com o natural muito Sim. aflorada. A gente nunca pode falar de 100%, mas tendencialmente as pessoas se conectam muito bem com elementos que são mais naturalizados, que são mais orgânicos, né? O mero fato de você ficar descalço e caminhar na grama, né? Gera uma conectividade diferenciada, gera um relaxamento diferenciado, que a gente podia explicar aqui de inúmeras formas. Mas esse é um teste que todo mundo consegue fazer, caminhar descalço na grama, né? Então você percebe que existe uma conexão diferenciada para isso. Quando nós estamos em férias, né? Aquele momento que nós vamos parar de negociar com o mundo, né? Eu vou me entregar mais a mim, a minha família, aos meus. Nós normalmente tendemos a descansar em ambientes que são mais voltados à natureza, Nós seja a escolhemos esses praia. ambientes, né? Exatamente. É muito natural aquela coisa, agora eu vou ficar aqui relaxando, olhando para essa paisagem. A gente percebe que essa conexão é como se ela tivesse o poder de nos restaurar em algum momento, né? Então, essa é uma das estratégias, mas nós temos outras estratégias projetuais, como eu falei, por exemplo, agora da prosêmica, né? Essa questão que já entra para o neurodesign, onde nós começamos a estudar formas, volumes, traços que vão fazer esse tipo de conexão, né? Você citou muito bem agora há pouco a questão da iluminação. Nós temos o quesito da neuroiluminação. A Uhum. neuroiluminação, ela trata dos aspectos não visuais da luz. Ou seja, a luz é um elemento perceptível a nós, tanto é que a nossa visão configura-se a partir da luz, da iluminação. Uhum. Mas nós temos aspectos que são visuais, e aí nós chamamos esses aspectos de qualitativos e quantitativos. Então, no qualitativo, se tem muita luz, pouca luz, enfim, para a atividade que eu estou me predispondo a fazer, e qualitativos no sentido se essa luz é apropriada ou não. Isso em rápidas palavras, né? Os aspectos não visuais da luz são os aspectos que mexem, que alteram o meu sistema fisiológico e eu não consigo perceber isso visualmente. O meu corpo sente, meu corpo reage a isso, mas eu não consigo ter essa conectividade. Por exemplo, muito recentemente foi descoberto um grupo celular no nosso globo ocular, que são os gânglios fotossensíveis. E esse grupo celular tem por atividade identificar a porção de espectro azul que existe na luz. Se a gente fosse traduzir isso de uma forma mais tranquila para quem nos ouve, a luz branca, essa luz que nós chamamos de branca, na composição da luz, fisicamente falando, nós temos porções de vários elementos coloridos, como se fosse uma espécie de um arco-íris, né? Quando a gente está Uhum. olhando para um arco-íris, essa luz ela se fragmentou nesses comprimentos de onda que formam essa coloração. Se nós juntarmos um arco-íris de novo, vai resultar em luz branca. Então, a luz que nós estamos suscetíveis neste momento, por exemplo, você aí no estúdio, eu aqui na minha casa, ela tem, dentro da composição dela, vários espectros lumínicos. Parte desse espectro é o espectro azul. E os gânglios fotossensíveis, ao captarem essa informação, eles mandam essa informação, por exemplo, de novo, de uma forma muito rápida aqui para nós, para as nossas glândulas suprarrenais e começamos a produzir um hormônio chamado cortisol. Talvez quem nos ouça já tenha ouvido falar do chamado hormônio do estresse, né? O Sim. cortisol. Cortisol é ruim? De forma alguma, cortisol não é ruim. Tanto é que quando nós acordamos pela manhã, naturalmente nós Uhum. produzimos cortisol para dar aquele gás para sair da cama, tomar café, tomar banho e trabalhar, enfim. Mas ao longo do dia isso vai diminuindo, até que ao final do dia nós começamos a produzir o hormônio oposto ao cortisol, que se chama melatonina, que aí eu começo a me preparar para um relaxamento, ficar mais entregue, diminuir um pouco mais da minha carga excitatória do dia, e aí eu vou me entregar um relaxamento mais profundo que a gente vai chamar de sono.
O que ocorre é que no mundo que nós vivemos, nós acabamos por transformar a noite em dia, com iluminação artificial. E essa iluminação, ela tem naturalmente uma porção de espectro azul muito grande. Ou seja, mesmo que o dia já tenha acabado, eu continuo luminicamente de forma artificial, fazendo com que esse grupo celular continue identificando que essa luz que aqui está presente se iguala à luz do dia e, portanto, eu continuo em uma produção de cortisol. O que isso resulta no dia a dia, Daiane? A gente tende a dormir cada vez mais tarde. O sono é cada vez menos revigorante. Nós acordamos com aquela sensação de praticamente não ter dormido, você já acorda ainda Sim, como cansado. se um caminhão tivesse passado por cima, a gente fala, né? Mais ou menos assim. Mas veja bem, mesmo que eu trabalhe dentro de um projeto que previu neuroiluminação em determinados ambientes, à exceção do residencial, se eu fizer isso, por exemplo, em um ambiente corporativo, que a gente já faz isso bastante, quando a pessoa chega em casa, ela se entrega a outras questões lumínicas que vão ter muito azul. Por exemplo, telas. Todas e quaisquer telas na tecnologia que nós temos hoje, a tela do tablet, a tela da televisão, a tela do celular, a luz que esses equipamentos emitem tem muito azul na confecção da luz. E é muito comum as pessoas chegarem em casa, vai olhar o Instagram, vai olhar as redes sociais, vai assistir TV, enfim, e aí você está inundando o seu organismo com uma informação para produção de cortisol. Então, às vezes, a pessoa até está fisicamente cansada, até tem aquela questão, vou ficar aqui assistindo a TV um pouquinho e acaba tendo um tempo muito maior, né? Ou seja, nós estamos entregando informações fisiológicas através da iluminação para o nosso organismo que faz com que ele produza Deixa ele meio bagunçado, né? E exatamente assim, isso, né? a gente sabe a importância do sono para que a gente tenha uma boa qualidade de vida emocional, para que a gente tenha uma boa qualidade mental. Então, existem meios de quando a gente cria um espaço, vai pensar no espaço, que a gente consiga criar talvez algumas pessoas ainda dos ouvintes não tenham ouvido falar, um jejum do sono, que é Exato. pensar num ambiente propício para que te induza ao sono, para que você comece a relaxar. A iluminação pode ajudar nisso. O que Com mais a certeza. neuroarquitetura traz de prático para ajudar nisso? Bom, vamos lá então. Nesse aspecto específico, a gente tem um termo, né, amplamente utilizado que se chama higiene do sono, né? E é quando nós estamos preparando efetivamente o ambiente que nós estamos, vamos chamar por enquanto de nossa casa, para que isso aconteça. Então, existem algumas estratégias que a gente pode levar aí para o dia a dia, que o pessoal que nos ouve consegue fazer. Todas elas embasadas em algo chamado disciplina, né? Porque o gostoso é fazer o que a gente está habituado a fazer. Sim. Então, alterar precisa de um pouquinho de disciplina. Na questão da higiene do sono, tenta imaginar sempre assim, ó, como se você fosse colocar uma criança para dormir, né? Uhum. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz é criar uma certa penumbra na casa, aonde Uhum. você vai tentar desacionar a iluminação padrão, principalmente a que vem de cima, né? Essa iluminação de teto, que é a mais comum, e você deixar a iluminação mais feita por abajures, luminárias que estão em uma altura mais baixa. Fisiologicamente falando, esses gânglios que eu acabei de citar, eles ficam na nossa região de fundo de olho um pouco mais abaixo. Então, toda a luz que vem de cima, o que é frontal, ela atinge diretamente esses gânglios. Então, quando a iluminação ela é emanada mais baixa, ela tem uma estatura mais baixa de propagação, isso nos facilita evitar a incidência direta, né? Então, Uhum. quanto mais baixa, fisicamente falando, né, a estatura dessa luz, melhor. De preferência indireta, né, ou rebatida. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, abajures, né, ou seja, onde eu não vejo a fonte, né? Eu tenho uma Uhum. certa cobertura que me ajuda a facilitar isso. Preferencialmente uma luz não muito branca. Quanto mais branca for a luz, quanto mais eu perceber a iluminação branca, tendencialmente mais azul tem na posição da confecção dessa luz. Então, se puder fazer aquela luz um pouquinho mais neutra ou até mesmo um pouquinho mais amareladinha, vai nos ajudar. Ficando ainda numa condição de acuidade visual, né, que eu consiga enxergar esse espaço de Sim. uma forma satisfatória e começar gradativamente a ir eliminando o contato com as telas, né? Então,
vê um pouco menos de TV, usa menos o celular, mexe menos no tablet, né? Você vai fazendo isso até você chegar aquele momento, então agora eu vou tomar meu banho, um banho quente, eu vou para a cama e tentar não acionar mais as telas, né? Alguns elementos que parecem totalmente inofensivos, para o sono, efetivamente, eles são um pouco desorganizadores do sono, né? Então é muito comum nós termos equipamentos nos quartos que ficam emanando ou se traduzem em fontes lumínicas que podem nos atrapalhar também nisso, né? Então às vezes a gente tem a TV que inevitavelmente vai ter ali um LEDzinho sinalizando se ela está ligada ou desligada, né? Então se a gente conseguir de repente colocar alguma coisinha ali, eliminar algumas incidências, né? Nossa, Lori, eu tô te ouvindo, mas assim, eu gosto tanto de dormir com o barulhinho da TV, eu gosto tanto de deitar e ouvir alguma coisa, ou até mesmo ficar assistindo um pouquinho de TV até vir o sono. Então vamos começar a fazer, entre aspas, um desmame, né? Usa o timer, né? Então Sim, coloca ali a TV para ficar 30 minutinhos, 40 minutinhos, aquele tempinho assim. E quando a TV desligar, se você ainda estiver acordado, tenta dar uma segurada, tenta não voltar naquele impulso de ligar de novo, né? Então, até o seu organismo ir novamente aprendendo o quanto isso é satisfatório. Isso é muito engraçado, Daiane, porque assim, quando nós nos predispomos a algumas experiências, como por exemplo, vou com a minha família para uma casa de campo, para um sítio, para um hotel fazenda, enfim, e aí usa-se até a expressão, vamos fazer um detox de rede social, sim. né? Vamos ficar um Aham. dia sem mexer e tal. E aí, quando você se entrega a isso, você percebe que no final do dia, com o findar do dia, o seu organismo já começa a pedir repouso, né? E aí você se entrega a um movimento ali entre amigos, familiares, enfim. E se você vai realmente evitando de assistir a TV, de mexer no celular, você vai perceber que muito cedo você começa a ter sono. Muito cedo você está muito predisposta a deitar e a dormir. E Sim. se você se entrega a isso, no outro dia você acorda assim revigorado, né? Assim, E como cara, você como eu estava falou, precisando disso e não tinha verdade. feito ainda, né? E como você comentou do outro dia, né? Eu aplico o jejum do sono na maior parte do tempo, a não ser quando eu estou aqui às quartas, né? Porque daí já não é possível, eu acabo indo dormir um pouquinho mais tarde. Mas uma coisa que é legal, eu quero ver com você também se isso funciona, é bacana para as pessoas, é se expor ao sol cedo, antes das 10 da manhã. Não só o sol, mas a claridade do dia, tipo, tomar café na varanda, abrir as janelas para que a luz entre e a gente possa se expor à luz do sol durante a manhã. Isso também ajuda, né? Muito. Isso na verdade é um elemento regulatório, né? Uhum. O ideal, o problema é a gente, de novo, né? A gente sempre cai na questão da disciplina, né? O Sim. ideal é quando você acorda pela manhã, é, você chegar até a janela, abrir a janela, se você tem a possibilidade de uma sacada no apartamento, de uma varanda, enfim, é de você realmente acessar visualmente o mundo externo e principalmente a questão do céu. Porque esse é um horário que a gente tem uma tipologia lumínica muito satisfatória e nós estamos, ao mesmo tempo, entrando naquele processo que eu citei há pouco de produzirmos cortisol, né? Uhum. O cortisol positivo. Em termos de usabilidade, né? Cortisol sempre mais o excesso dele que faz com que ele Provoca seja estresse. conhecido como hormônio do estresse. Então, termos esse contato, né, de visualização do céu, mesmo que seja um dia nublado, não tem problema nenhum. Ainda assim, isso vai ser muito satisfatório. Ter esse contato, né? Essa questão de nós produzirmos e sempre que pudermos, né, estarmos em ambientes que são considerados híbridos, ou seja, que eu estou dentro, mas eu tenho uma conexão pelo menos visual com o mundo externo, é muito bom, porque isso é um elemento regulatório. É regulatório em vários aspectos, né? Então, Uhum. essa questão de termos, sim, esse contato com a luminosidade, ok, que pela manhã tem várias benesses pela tipologia solar, mas ao longo do dia, de um modo geral, né? Que a Sim. gente possa ter isso. E aí a gente volta de novo para uma coisa muito engraçada. Vamos imaginar um recorte temporal que nós chamamos de férias, né? E vamos imaginar que nessas férias fomos para a praia. E aí você está na praia, você curte bastante a praia, ou seja, naturalmente você está exposto à iluminação solar,
e naturalmente você está com um contato direto, né, com a visualização do céu em si. É muito engraçado que algumas pessoas dizem assim ao final do dia, não, é engraçado como o sol cansa, né? Eu tô cansado de ficar no sol, né? A gente tem expressões como essa. Sim, E verdade. essa, e essa expressão, ela é muito genuína, essa percepção, ela é muito genuína, porque efetivamente, se no período da noite, né, eu não me submeter a esse tipo de iluminação que nós estávamos falando antes, de novo eu Uhum. percebo o quão cedo eu começo a ter sono, né? Porque eu estou literalmente organizado, eu estou programado biologicamente para que o meu corpo funcione exatamente como a natureza está funcionando, né? E já que nós estamos hoje em uma situação de vida que não precisamos nos preocupar com predadores, né? Sim. Como precisávamos no passado, então, claro, né? Situações, mas a gente percebe fisiologicamente o quanto isso nos afeta e de fato nós nos entregamos Uhum. a reconhecermos essas percepções, né? Eu fico pensando, se de repente isso também parece ser evolutivo, né? Porque nós evoluímos em ambientes externos, na natureza, e o sol, a iluminação solar vinha de cima, e o fogo baixo, que é quando a gente começa, e ao longo do tempo é que a gente foi criando um novo tipo de iluminação. É, como se o nosso cérebro ainda tivesse um pouquinho lá atrás, né? Para essa questão de Exatamente. regular, de diminuir a questão hormonal, porque funcionava assim, né? Exatamente, e aí a gente percebe, né, vamos pegar alguns casos bem agora falando de já indo para uma linha mais patológica, né, Aham. pessoas que trabalham à noite e, portanto, elas precisam inverter, né, são pessoas que muito facilmente começam a ser acometidas por vários tipos de doenças, né, das mais sutis e leves até as mais agressivas, né. Não é à toa que existe até pelas leis trabalhistas, né, toda uma diferenciação para pessoas que têm atividades noturnas, porque efetivamente você tem uma perda crucial de qualidade de vida, de um modo geral, né? Sim. E se você fica sem essa condicionante de submeter-se à iluminação solar, organicamente nós vamos contra elementos naturais, né? É como se nós estivéssemos percebendo uma vegetação, né? Se você a impedir de fazer fotossíntese, né? Ficar perante a iluminação solar, tendencialmente ela vai morrer. Mesmo aquelas plantas que dizem assim, não, essa aqui é uma planta de sombra, o fato Ah, dela ser de sombra não quer dizer que ela não vai perceber que existe dia do lado de a fora, entrada né? de luz. Uhum. Se eu isolar esse elemento vegetativo dentro de um determinado espaço que não tem contato visual nenhum, ou que não tem nem, pelo menos o que a gente chama de claridade, né? Pelo menos uma certa incidência chegando, esse organismo vai definhar, ele definha. Não, mas eu estou colocando água, coloquei, né, determinado produto ali na terra para. Não tem jeito, né? E E nós essa, também somos elementos vivos e que precisamos disso, né? e essa claridade, então, para os nossos ambientes projetuais, para quando a gente vai pensar no espaço, deixar que essa claridade entre, também é algo que a neuroarquitetura propõe e que faz muito bem para o nosso estado emocional, né? Janelas amplas, deixá-las abertas, que a luz entre. Porque a gente observa que muitas casas ficam muito fechadas, tem pouca entrada de luz natural. A luz natural é um sistema que nos ajuda também, né? E colocar isso na Exato. neuroarquitetura é algo que a neuroarquitetura propõe, né? Propõe porque isso fica dentro do design biofílico, né? Tudo que tem a Uhum. ver, todas as ligações que nós temos, né, com os elementos naturais, vem dentro do design biofílico, mas sempre lembrando que tem que ser algo estratégico. Por quê? Porque a neuroarquitetura ela também entende que nós temos algo chamado neurodiversidade. A neurodiversidade por si, ela já trata dos chamados neurotípicos e neuroatípicos. E aí nos neurotípicos nós entraríamos com TDAH, estaríamos falando de espectro do Sim. autismo, mas também outras questões, como por exemplo superdotados, pessoas que têm hipossensibilização ou A luz. hipersensibilização, até chegar a declínios cognitivos mesmos, como Alzheimer, enfim. E algumas Bom, desses transtornos, eu tenho TDAH, e eu sempre observei que, para mim, a mesa do escritório antes ficava de frente para uma janela grande, ampla, com muita luz, mas me dificultava muito a questão do foco.
Eu não, exato. E até aí, um passarinho que passasse eu parava para observar. pronto, exatamente. Então, Então, a gente tinha uma vertente de não colocar a mesa olhando para a parede, mas para mim funciona muito, ajuda muito para que eu consiga manter o então, foco na hora que eu estou trabalhando. perfeito. Aí você chegou no que eu estava falando da estratégia, porque Uhum. como nós trabalhamos com a questão da neurodiversidade, é sempre muito importante entendermos qual é o modelo perceptivo que uma determinada pessoa tem. Porque, do contrário, parece que a gente está passando uma régua. Então, se Sim, nós formos passar uma régua, nós diríamos assim: sim, grandes janelas, grandes aberturas fazem muito bem porque estamos trabalhando com design biofílico. Ok, não tem problema nenhum aqui. Agora vamos usar isso de uma forma estratégica. Qual é o modelo perceptivo da Daiane? A hora que eu entendo o modelo perceptivo da Daiane, eu consigo estrategicamente trabalhar este elemento de design biofílico para o modelo perceptivo da Daiane. Então, é nesse aspecto que a gente sempre diz que neuroarquitetura não é fazer isso. É um conjunto de conhecimentos que fazem com que nós consigamos organizar o modelo experiencial para determinados usuários. Aí a gente volta lá para aquele exemplo que eu dei no início, né? Chegar em casa e encontrar as mesmas coisas, porém dispostas a nós de formas diferenciadas, como organizada e desorganizada, faz com que eu tenha uma relação diferente. Então, aqui que entra esse papel também. Então, quando nós falamos de design biofílico, sim, ele é extremamente benéfico para as pessoas. Agora, estrategicamente, como que nós vamos utilizá-lo para que aquele modelo perceptivo assim funcione? Então, por exemplo, você trouxe bem a questão do TDAH e algo que seria plausível de dizermos isso funciona, para você não funciona. Não perceptivamente e não para o trabalho, mas talvez para outra coisa funcione muito bem, sim, né? exato. Quando nós falamos, por exemplo, de pessoas hipossensíveis ou hipersensíveis, vai acontecer a mesma coisa. A luminosidade natural em determinado nível de incidência para essa pessoa pode ser extremamente benéfico ou pode ser extremamente prejudicial. Então a gente começa a utilizar as questões estratégicas do design biofílico para isso, né? É, Idem é quando nós importante estamos conhecer falando então as de pessoas, né? Para quem exatamente são os projetores, e a pessoa que os nossos ouvintes e espectadores pensarem assim, eu quero fazer algumas alterações na minha casa para que eu consiga melhorar isso. É importante que ela se conheça. Até o nosso primeiro programa foi sobre autoconhecimento. Justamente legal. porque até no começo eu não pensou, mas o que tem a ver designer, arquitetura com autoconhecimento? Autoconhecimento está em tudo, né? A partir do momento que você sabe, por exemplo, eu sei que tenho TDAH, eu sabendo da minha dificuldade de ter foco, consigo melhorar meu ambiente para que eu consiga ter maior foco. Então é importante essa questão também, né? Exato. E aí, Dani, é onde se começa a trabalhar com neuroarquitetura. Quando a gente começa a falar sobre projeto, por exemplo, né, e agora como profissionais, quando a gente começa a falar sobre projeto, o campo da arquitetura começa o projeto trabalhando com espaço. Sim. Como que nós vamos projetar isso? A neuroarquitetura não começa o projeto dessa forma. A neuroarquitetura começa o projeto por qual experiência que nós vamos trazer. Então, se eu vou trabalhar com um público chamado Daiane, e eu vou promover um espaço para que você tenha, por exemplo, uma entrega de performance, por exemplo, nós vamos trabalhar todo esse ambiente para que, de acordo com o seu modelo perceptivo, você possa gerar foco, modelo atencional, engajamento, ou seja, nós partimos do elemento da experiência e aí nós começamos a projetar estrategicamente para que isso ocorra, diferentemente do que faz a arquitetura. Vamos projetar um escritório para a Daiane, então vai ser um escritório lindo, funcional, estético, vai atender essas demandas, mas não necessariamente vai fazer com que a Daiane lá, de fato, produza o quanto ela poderia produzir. Então, a neuroarquitetura ela vai por outro caminho. O questionamento sempre começa: o que nós vamos ofertar para quem? Né? Uhum. Então, a qualquer nível, a gente pode pensar inicialmente num projeto residencial, que é o que nós estamos mais habituados, mas a gente pode ir para inúmeras outras áreas. Hoje, o modelo corporativo, por exemplo, trabalha demais com isso. Né? Nos ambientes de saúde, dentro da neuroarquitetura, nós temos um conceito chamado design salutogênico. Design salutogênico é quando o ambiente ele é um dos partícipes no processo de cura.
Então, como que nós vamos organizar um ambiente voltado para o âmbito da saúde, para que esse espaço seja também um integrador desse processo de cura que aquelas pessoas vão passar? De novo, que pessoas são essas, que problemas são esses a serem resolvidos, mas Hospitais, nós... clínicas, são nesses ambientes que se aplica. Exatamente. Só que o design salutogênico começa por aí. Mas hoje, o mesmo conceito de design salutogênico já começa a ganhar amplo movimento no mundo corporativo. E aí surge uma pergunta assim, mas o design salutogênico não é o ambiente promovendo cura? Sim, mas estrategicamente é utilizado no mundo corporativo para que o ambiente não produza um adoecimento. Nunca se falou tanto de burnout, de desconexão, nunca se falou tanto dessa questão de acho que eu preciso me encontrar de outra forma, não sei se isso aqui é o que eu quero, Sim, principalmente quando nós tivemos ali um recorte da pandemia, né, onde nós precisamos passar por um confinamento compulsório, fomos obrigados a ficar dentro de casa, então nós reavaliamos muitas coisas ali. A primeira coisa foi a casa em si, muitas pessoas reavaliaram a casa, mas muitas também reavaliaram o seu modelo de trabalho, né? Nunca se teve tantas pessoas fazendo migração do que faziam como naquele momento, porque você começa a perceber assim, não, mas eu fazer o que eu faço não sou eu, né? Eu não sou isso, né? Eu sou outra coisa. Então hoje o mundo corporativo trabalha muito também com a questão do design salutogênico para poder promover esses ambientes que trazem o que nós chamamos de segurança psicológica. Segurança psicológica pode ser utilizada em qualquer espaço, mas lá no mundo corporativo é quando eu percebo que todos que estão ao meu redor geram uma rede de confiança, de confiabilidade, e, portanto, eu me sinto muito seguro aqui, e aí a minha entrega, né, a minha performance, ela é muito diferenciada nesses aspectos. sim. É claro que tem que ter uma filosofia da empresa por trás também, mas o ambiente é um configurador para isso. E aí nós temos as pessoas altamente engajadas. Nunca se falou tanto também como engajamento, né? Como que nós Uhum. vamos promover engajamento? A neuroarquitetura trabalha diretamente com isso, né? Quais fatores que nós vamos trabalhar? Mas, mais uma vez, com quais pessoas, fazendo quais tipos de atividade, a gente precisa mergulhar nesse universo. E o ambiente em si, ele é apenas uma tradução do que a gente está querendo fazer, né? O que importa não é necessariamente a estética disso, mas o que importa é a experiência disso. Se essa experiência ela for estética também, melhor, óbvio, né? Mas sempre buscando a experiência, qual é o nível experiencial que nós vamos entregar. E você comentou sobre essa parte de empresas. A gente ouviu falar muito sobre os espaços de descompressão. Até a Google, isso aí ficou bem falado, né? Esses espaços Ficou. até existem elementos do design biofílico, jogos, e todo mundo pensava que queria trabalhar lá, né? Por causa desses espaços recreativos, redes e tal. Isso é uma coisa que na prática funciona, que ajuda mesmo? Então, vamos lá. Aí a gente vem com uma grande quebra de paradigma, que a própria Google se reinventou, né? Sim. Quando nós propomos um ambiente corporativo e nesse ambiente nós geramos as chamadas áreas de descompressão, você acabou de admitir que trabalhar lá comprime. Se não comprimisse, eu não precisaria de áreas de Sim. descompressão. E aí entra a grande vertente do design salutogênico ser utilizado lá. Hoje, vamos pegar a questão do aculturamento, né? A cultura Google, quando ela chega, né, espaços Google, vamos chamar assim, esses corporativos, parece uma coisa muito interessante, muito legal, olha, e sai, começa a se reproduzir sem necessariamente entender muito bem a filosofia que tem por trás disso. Vamos pegar uma cultura Brasil. Aqui no Brasil, todas as empresas, ou pelo menos a maioria das empresas, que foram para uma linha Google acabaram tendo ou percebendo que os espaços ficaram ociosos. Por quê? Porque aqui no Brasil nós não temos a cultura de às 3 horas da tarde você tirar um cochilo ao lado da sala do seu chefe. Não é cultural nosso. Nós não trabalhamos dessa forma. Então, as chamadas zonas de descompressão, ou elas ficaram sendo utilizadas ali para um cochilinho rápido na hora do almoço, e olhe lá, e parou. Colocar, sei lá, uma grande mesa de sinuca, aqui mais ocupa espaço do que de fato as pessoas utilizam.
Então começou a se perceber que o caminho não era exatamente isso por questões de aculturamento, né? O design salutogênico aplicado nos ambientes corporativos, eles nos entregam outras estratégias, onde eu consigo promover uma socialização constante, onde você tem interação e você tem áreas de refúgio. Essas áreas de refúgio também vêm do próprio design biofílico, que é quando eu, Daiane, enfim, quando nós temos a possibilidade de ainda estarmos em um meio coletivizado, e eu consigo ter o meu isolamento mesmo em um espaço coletivo. Então, se eu quiser pegar o telefone e falar com um amigo, com a minha mãe, enfim, eu tenho não a necessidade de me isolar em uma determinada área para poder fazer isso. Eu tenho, ainda em um espaço coletivizado, a possibilidade de que isso aconteça. Eu tenho a minha intimidade preservada. Isso nós chamamos aqui de refúgio. Essa, por exemplo, é uma das estratégias. E ao invés de nós termos as chamadas áreas de descompressão, o ambiente ele é descomprimido. E você gera outras áreas com outro tipo de enfoque. Então, a gente gera áreas de socialização, então acabam acontecendo as ilhas de cafezinho, por exemplo, que não precisa estar lá na área do café, né? Isso pode acontecer de algumas formas. A gente tem as áreas de socialização, então é quando você está ainda dentro desse espaço, dentro de uma determinada área, de um determinado recorte espacial, que ali é feito justamente para que as pessoas se conectem, conversem um pouco mais. Começa a chegar, né, esses micro espaços de reunião, né? No início vieram como formatos de buffs, né, chamados de buffs, então você tinha aqueles núcleos isoladinhos no meio do espaço. Hoje já não se trabalha com eles tão fechados assim, então os núcleos existem, mas ainda é coletivizado, você ainda vê os espaços. Então isso vai fazendo com que você tenha uma visão hoje muito diferente do que era chamado anteriormente de produtividade. A produtividade antes era um movimento extremamente excitatório, e aí, por consequência, que ativava muito o cortisol, né? Só que se eu tiver um pico de produtividade, para que eu mantenha isso, eu tenho que ficar com um pico de cortisol também, e o meu organismo não vai aguentar isso. Então, se eu mantiver um pico de produtividade, inevitavelmente eu vou ter um desfiladeiro de adoecimento. Não vai Sim. ter jeito. O que que os ambientes corporativos entendem hoje? Que ao invés de eu ter picos de produtividade, é muito mais interessante eu ter uma produtividade linear e qualificada, mantê-la dessa forma. E aí os espaços corporativos vindo nessa linhagem começam a se trabalhar de uma forma a não utilizar as áreas de descompressão, porque é muito mais interessante ter um ambiente descomprimido do que ter uma área de descompressão. E para Né? ter esse ambiente descomprimido, a gente pode usar elementos de decoração, elementos da natureza, no ambiente todo, por exemplo, plantas, itens que possam criar essa atmosfera mais natural dentro Podemos, da biofilia. podemos sim, mas o principal elemento é a organização espacial de acordo com as experiências que nós vamos entregar lá, né? Que a gente Uhum. acaba chamando isso de organicidade do espaço. O espaço ele é orgânico não apenas na sua morfologia, mas ele é orgânico em relação a mim, né? Eu me aproprio organicamente do espaço. Então ele é muito fluido para mim, ele é muito natural para mim. É como se eu estivesse utilizando o espaço de uma forma intuitiva. Eu nem percebo que estou usando, eu estou usando. Então, se nós estivermos no espaço, ele precisava bater um papinho com você, vamos sentar. Naturalmente, a gente entende que existe um refúgio para que a gente converse, sem necessariamente entrar numa sala e fechar uma porta, né? Uhum. Então, a organização espacial é o elemento primordial. Mas, claro, trazer os elementos de biofilia, trazer os elementos de composição espacial vão me ajudar bastante. A tipologia de iluminação, as cores que eu vou utilizar. As cores elas vão funcionar não apenas como inputs sensórios, mas elas vão funcionar também como sinalização, né? Então nós conseguimos fazer uma organização visual muito facilitada quando nós temos esse tipo de mobilidade. Mas o grande aspecto aqui é fazermos o ambiente não comprimido, que aí a gente não precisa da área de descompressão. Sim. Mas é aquele momento que você diz assim, cara, mas é tão bom estar aqui, mas por quê? É Eu não sei, prazeroso, mas é né? bom. Exatamente. Eu não sei. Aí isso é o que a gente acaba trazendo como a organicidade do espaço. Por que você gosta de estar aqui? Não sei, mas eu gosto.
ou seja, eu me sinto conectado com isso, né? Esse ambiente flui de acordo com o que eu preciso para utilizá-lo, né? Sim, bem legal. O Caí Azevedo, de São José dos Campos, pergunta: quais são os principais desafios da neuroarquitetura? Uau! Bom, vamos lá. Hoje, felizmente, né, graças a Deus, a gente já tem muito conhecimento produzido. Quando eu comecei há 20 anos atrás, nossa, se eu tivesse todos os conhecimentos que hoje estão à disposição, eu teria bem mais cabelo, Daiane. Mas assim, porque lá no início eu precisei entrar efetivamente no mundo da neurociência pura, da fisiologia, da biologia, enfim, para poder fazer as conexões com a arquitetura. O, eh, não apenas a neuroarquitetura, mas todo e qualquer conhecimento está em constante evolução, né? Enquanto nós conversamos aqui, alguém está publicando alguma coisa, está chegando uma novidade, a gente tem que estar sempre correndo atrás disso. Hoje nós temos, inclusive, muitos equipamentos que nos ajudam, né? Que são chamados biosensores. Eu tenho aqui no Brasil o único laboratório completo para se trabalhar com neuroarquitetura, que tem todos os biosensores para que a gente possa fazer, por exemplo, mensurações. São Uhum. equipamentos, numa rápida explicação, que a gente acopla na pessoa efetivamente. É tudo muito tranquilo, como se fossem pulseiras, enfim, e a gente começa a ter respostas fisiológicas, né? Hoje em dia, com esses equipamentos, nós não precisamos mais perguntar para as pessoas se elas gostaram ou não. Ontem mesmo eu estava dando um bootcamp, que é um treinamento sobre isso, e aí nós pegamos uma pessoa voluntária, né, e colocamos os equipamentos, e enquanto a pessoa utilizava o espaço, era um grupo de arquitetos, enquanto a pessoa utilizava o espaço, nós estávamos na tela, vendo o que acontecia com o cérebro dela, o que acontecia com as emoções dela, enfim, e sem precisar perguntar para a pessoa nada, né? Então, Sim. hoje nós temos muitos recursos tecnológicos que nos ajudam. Mas talvez os principais desafios, né, como foi questionado, eu acredito que ainda está no campo de empregabilidade diante de questionamentos sobre, por exemplo, como usar a neuroarquitetura. E aí eu vou tentar explicar um pouco a minha resposta. Sim. Ainda existe uma certa perspectiva ou uma certa visão de que neuroarquitetura é quando eu faço isso, isso e isso, como se fosse um checklist. E não funciona Sim. dessa forma. É um processo que ele é amplamente investigativo e, como eu comentei aqui em alguns momentos, né, é estrategicamente colocado. Hoje, talvez o grande desafio seja as pessoas entenderem ou chegar até uma compreensão mais ampla do que de fato nós somos capazes de fazer com neuroarquitetura. Por um outro lado, quando ela está aplicada, quando um espaço, quando um determinado ambiente trouxe na sua composição projetual todos os aspectos, né, de trabalharmos com neuroarquitetura, e aí a gente tem uma sigla em inglês chamada EBD, que passando para o português seria design baseado em evidências, né? É um processo, é um Uhum. protocolo projetual que a gente segue. É nítida a diferença de como as pessoas interagem com uma determinada espacialidade, onde isso foi utilizado e onde não foi. Então, eu acredito que os maiores desafios hoje seja fazer com que esses conhecimentos cheguem às pessoas. E num primeiro momento, eu diria que a primeira camada seriam justamente arquitetos e designers, para que eles percebam o quanto isso é aplicável no mundo projetual e não necessariamente de uma forma dificultosa, né? Eu mesmo Uhum. coordeno uma pós-graduação em neuroarquitetura, né? E os profissionais que fazem comentam, nossa, mas eu tinha uma visão projetual e agora eu tenho outra visão Exatamente. projetual, porque muda completamente. Talvez para as pessoas fora da área, no primeiro momento, o termo assuste de certa forma. Mas quando a gente faz um paralelo com outras coisas, né? Como, por exemplo, o chamado neuromarketing, né? O que é dito na propaganda da TV, o modo como essa propaganda ocorre, o tipo de cor, o tipo de iluminação, o tipo de movimento, tudo isso foi amplamente estudado para que desse um resultado televisivo. E aí as Sim. pessoas se conectam muito facilmente. Então, às vezes em outras áreas é mais fácil de traduzir. Mas e na minha casa, como que isso pode acontecer? Ou o que pode acontecer comigo utilizando isso na minha casa? Por baixo, a gente começa a falar de qualidade de vida, né?
por baixo a gente começa a falar de ter uma tradução efetivamente de não mais uma casa, mas efetivamente um lar, né? Onde as relações estão sendo privilegiadas ali. As relações familiares, mas também as relações individuais de cada um dos partícipes dessa família com aquele ambiente que vive, né? Visto que hoje muitas pessoas, inclusive, trabalham em casa, né? Sim. Então essa relação é extremamente necessária. Então eu acredito que talvez o primeiro desafio seja atingir essa camada inicial de profissionais para que isso se torne cada vez mais tangível na vida das pessoas, né? Isso é incrível, né? O que a neuroarquitetura propõe, estudando o funcionamento humano, que na verdade é interdisciplinar, né? Unir a arquitetura, a neurociência, a psicologia, entender do ser humano como um todo, a gente acaba dando melhor qualidade de vida, assim como você falou, cuidando melhor das pessoas nessa questão emocional, de saúde mental. Isso é o que eu acho mais incrível dentro da neuroarquitetura, né? A Exato. capacidade que ela tem de melhorar a vida das pessoas. Isso é fantástico. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu Oh, agradeço imensamente a sua participação. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito. Eu aprendi muito também. Então, muita gratidão para você, tá? Que o teu trabalho continue sempre mais, trazendo mais conhecimento. Isso vai fazer muito bem para as pessoas, isso faz bem para nós, profissionais também, que vamos ter um trabalho melhor, proporcionar mais qualidade de vida para as pessoas, né? Então, muito obrigada, tá? A você por participar aqui com a gente. grato eu, Adélio. Fico muito grato pelo convite. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Caso tenha ficado alguma dúvida, né? Acho que aqui na minha tela aparece o meu Instagram, né? @luricrise. Pode ir lá, mandar direct, tirar dúvida. Sempre um Tem prazer muito contribuir. conteúdo lá, gente. Muita coisa para a gente aprender. Tem sim. É um perfil de conteúdo, na verdade, né? E Sim, fico muito grato a você pelo convite. Não apenas grato, mas também parabenizo você pela iniciativa aqui do programa, né? Eu tenho obrigada. certeza que já conheço a curadoria que você faz dos assuntos e tenho certeza que todo mundo que acompanha você aqui se beneficia de inúmeras formas, tanto profissionais quanto da área de arquitetura e de design, quanto as pessoas que vivem, né, ao redor de arquitetura Sim, e design, somos todos nós. Então, parabenizar você pela iniciativa e pelo programa e agradeço o convite. Estou à disposição para voltarmos e conversarmos sobre outros pontos aí. porque são muitos, né? Muitos. São muitos braços dentro da neuroarquitetura, né? Muito obrigada. E, pessoal, uma boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse nosso programa. Nos próximos programas, nós vamos trazer outros assuntos também. Nós vamos falar sobre design sensorial na parte olfativa. O Lori conhece bem, até dentro das redes sociais dele, ele traz um conteúdo muito legal sobre isso. Vocês já podem ir lá, dar uma olhada, ver como é que é, para quando tiver o programa, vocês já estarem por dentro do assunto. Tá bom? Muito obrigada a todos, gratidão a todos, que nós tenhamos um ótimo fim de noite, uma ótima semana e um ótimo feriado a todos nós. E lembrando a todos que também nós estamos no Setembro Amarelo, que a gente possa sempre estar pensando nessa questão de saúde mental, que é algo muito importante. O Setembro Amarelo vem falar do suicídio, a gente sabe que dentro disso tem depressão, a gente sabe que dentro disso tem cortisol em excesso, tem estresse. Então, que a gente possa sempre cuidar disso. Perfeito. Muito obrigado, Gratidão, Daiane. boa noite a todos. Obrigado.